Começando mais um podcast na visão delas, hoje com convidadas muito especiais e com um tema super importante. Então, a gente temos convidadas que servem muito em suas igrejas locais. E hoje o nosso tema é solteirismo, tempo único de serviço ao Senhor. Esse tema é muito importante. E o nosso foco é também falar sobre solteirismo, mas mais sobre a devoção ao Senhor nessa fase jovens de solteiros. Então, temos convidadas muito especiais. Quero agradecer, meninas, pelo convite. E quero dizer que vocês se apresentem, por favor. Paz, eu sou a Sara, eu sou ali do Jardim Paranaense. E, bom, para falar do que eu sirvo na igreja, né? Começando, eu acho que do início, eu sou a regente da nossa mocidade, Voz de Júbilo. Sou líder da banda Unidos. Líder não, perdão, galera. Sou componente da banda Unidos. Sou líder do grupo de coreografia infantil, Sempre Fiel Mirim. Sou componente da coreografia Sempre Fiel, que é das adultas. E componente do nosso pandeiro, grupo das Irmãs Filhas do Rei. A lista é grande, né? E eu acho que... sou obreira, graças a Deus, obreira do Senhor. Né, o mais importante. E é isso. E é uma iniciante pregadora. Amém. É isso. Amém. Irmã. A paz do Senhor Jesus a todos. Vou trazer mais perto. Pode ser trazer mais perto, assim? Uhum. Paz do Senhor Jesus a todos que estão aí entrando na live, vão compartilhando, né? Sou a jovem Letícia, ali da região do Cajuru. Sou da sede do Cajuru, ali do Trindade. Sou a líder de coreografia regional do Cajuru, da local da nossa sede. Faço parte da mocidade, ajudo também nas escolhas do Zino. Faço parte da banda local, faço parte do departamento de zelo, que é questão da decoração, preparar os cultos regionais ali, né, com o pregador, preparar tudo o geral do culto do regional. E sou obreira também, prego também, iniciando também, né? E é isso. Que bênção, jovens que servem muito atuantes no ministério. E esse tema de solteirismo, de servir ao Senhor, embora seja um tema muito importante, é um tema que muitas vezes é visto de forma errada. Porque muitos jovens veem esse tempo de solteirismo só como um tempo de preparação para o namoro, né? Mas será que Deus também vê essa fase apenas como uma sala de espera? Ou será que Deus tem um propósito específico para essa fase? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. A nossa base bíblica está em 1 Coríntios 7:32, que diz assim: quem é solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Assim está dividido. Também a mulher, tanto a mulher viúva como a solteira, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Então, esse texto é muito claro em dizer que a solteirice tem um propósito: cuidar das coisas do Senhor. Ao contrário do que muito é falado às vezes com esse tempo de solteiro como carência, como solidão, como sofrência, o Senhor tem um propósito para essa fase. E muitos jovens têm dificuldade de viver isso, que às vezes passa o tempo inteiro se preparando só para a fase do namoro ou esperando, principalmente no ministério, chegar um companheiro ou uma companheira para começar a servir mais fielmente a obra do Senhor. Não quero começar a perguntar para a Letícia, que começou a namorar recentemente. Você também sempre esteve, né, servindo, não sei se você cresceu na igreja, mas você também sempre esteve servindo, e você entende isso também? Que tem um tempo certo, né, para servir ao Senhor, na solteirice, e também no namoro, e aí essa fase do namoro é um complemento, né? Você não precisa esperar o namoro para começar a servir. Então você já servia. Sim, e aí o seu namoro ajudou a isso, né? Com certeza. Já servia ali, né? Já cresci mal de falar, né, irmãos? Fui um berço ali evangélico, né? Então, assim, já fazia parte de vários grupos, vários departamentos dentro da igreja, enquanto eu não estava namorando, né? Então, tipo assim, essa preparação quando você se inicia o namoro, é algo que é para te ajudar também. Tem que ser uma coisa que vai te ajudar no seu ministério, né? Não que não venha te atrapalhar, porque no tempo de solteira você tem que se dedicar cada vez mais
na presença do Senhor, buscar cada vez mais, né? Uhum. Servir cada vez mais, Uhum. né? Não estar parada, porque a gente tem que estar em movimento, tem que estar em Principalmente agitação. jovens. Né? Jovens, tem alegria, tem que ter ali, tem que ter a animação, tem que ter disposição, tem que ser alegre, tem que sempre estar disposto, Uhum. né? E isso de viver apenas esperando um relacionamento é um grande perigo, né? Porque a gente fica, ai, quando eu namorar, quando eu fazer isso, quando eu fazer isso, ou esperar algum momento específico, de fato, eu acho Não, que é às uma vezes a certa, uma pessoa- armadilha do inimigo. Sim, com certeza. Tem pessoas que falam, não, quando eu começar a namorar, eu vou servir certinho, vou fazer as coisas certinho, Uhum. vou entrar para tal grupo, vou fazer isso, vou participar, vou se envolver. Mas não, a gente tem que se envolver no tempo No agora. jovem, no agora. Se tá solteiro, tem que se envolver em tudo. Uhum. Tem que se colocar em todos os grupos. Fazer igual a gente, né? A gente Tá em todos os departamentos. a Sara tá assim, em todos os departamentos. Eu tava igual ela. Tava com os adolescentes também, tava com os meninos. Tava fazendo tudo. Aí tive que dar uma distanciada em alguns departamentos para poder focar, porque veio mais departamento sobre a minha responsabilidade, né? Então, assim, você tem que aproveitar ali, enquanto você está solteiro, para fazer, servir com excelência, com amor, com dedicação na obra do Senhor Jesus. Uhum. Eu acredito que essa fase dessa experiência de servir, você acaba amadurecendo aí, né? Sim. Não espera, tipo assim, você sair de casa para você amadurecer. Ali nesse início aqui de adolescência, de vez você ficar nesse pensamento só de namoro e coisa e tal, e focar na obra a gente aprende tanta coisa. Eu amadureci mesmo com todas as minhas responsabilidades que eu tive, porque a obra do Senhor tudo, né? Tem que ser tudo com ordem e decência. Então, eu não me permitia fazer alguma coisa que eu via que não agradava o Senhor. Então, isso me ajudou a amadurecer muito. Eu acho que é isso que muitos jovens precisam, né? Se eles estivessem mais focados, assim, tanto no... Ou nem que seja algum departamento específico ali, né? Se dedicando, acredito que a maturidade... Bem mesmo. Porque, assim, você vai ter mais responsabilidade também, né? Como questão de departamentos, grupos... Porque, querendo ou não, tem ensaios, tem compromissos, né? Responsabilidade. Então, assim, vai vir maturidade, responsabilidade. Envolve muita coisa ao redor, né? Então, assim, é um grupo grande. Eu acho que o grande perigo de não viver essa fase solteiro é quando o namoro se torna uma distração. E aí isso já se torna um problema, porque você passa essa fase inteira de solteiro desejando a próxima fase. E aí você não vive plenamente essa fase de solteiro, quando Deus é um Deus do presente. Então agora você tem que viver a fase que você está. Você está solteiro, você é Deus o melhor solteiro. Você está namorando igualmente, né? Como mãe, enfim, como casado. Então às vezes é uma estratégia do inimigo querendo distrair para a próxima fase. Para que a gente não viva de fato esse atual o tempo inteiro pensando na próxima fase. Eu tô lendo um livro, estava estudando esse livro com a minha turma. O livro é Cartas do Diabo e Seu Aprendiz, onde é um diabão, né, tipo, mais experiente, passa ensinamentos para um mais novo. E ele estava falando sobre o prazer. Ele fala, não tem como disputar sobre isso, porque o prazer vem de Deus. Deus que criou isso. Só que a gente pode distorcer isso. E é exatamente o que o inimigo faz. Deus quer sim que a gente tenha uma família, Deus quer sim que a gente case, tenha um relacionamento. Mas na fase errada, isso vira um grande problema. A gente tem que entender que o inimigo quer nos distrair. E muitas vezes a gente, nesse pensamento de, é de Deus, eu tento viver isso da maneira errada. E acaba sendo um pecado e um grande empecilho de transformar o relacionamento numa prioridade máxima e querer isso a todo custo, né? E muitas vezes a gente acaba se perdendo e tal. Cara, eu queria perguntar pra você, que cresceu na igreja, sempre servindo, como que você reconhece essa necessidade de servir na juventude? Como você comentou, você vê esses aprendizados como uma preparação de fato para o seu futuro relacionamento, né? Eu acho que quanto mais cedo o jovem consegue se envolver, eu acho que é melhor, né? Porque eu comecei com 11 anos, então era muito nova, era uma criança, né? Basicamente. Mas era uma coisa ali mais simples, assim, mais, né? Porque eu tinha muito apoio dos meus pais, então eu via muito o exemplo deles. Aí nesse começo ali, fui mais guiada assim por eles. Aí depois eu tive que pegar com as próprias mãos e indo, né? Então é nessa parte que acaba sendo mais, assim, é você ou é você. Você tem que fazer ali. E graças a Deus, né? Tipo, a gente sempre tem que ter alguém como exemplo, né? E todo lugar que eu fui, que eu passei, eu sempre tive pessoas como exemplo me ajudando.
Te inspiravam, Então, assim, isso, eu falo, nossa, como que ela consegue, né, servir assim, ou, meu Deus, que força, que lindo de ver, igual a Letícia ali apresentando, assim, é lindo de ver, é uma inspiração pra gente, assim. Então, eu creio que nessa fase, desde a adolescência ou até a juventude, a gente sempre tem que ter pessoas como inspiração que a gente possa, assim, nossa, a gente realmente ver, mas a gente não sabe o que a pessoa passa para estar ali, né? Sim. Então, isso que acaba, assim, tem que ter essa pergunta, nossa, mas parece ser tão, né? É só chegar ali e dançar, não é? Ela tem o dom. Mas Deus que também quer usar você, né? Então, a gente tem que estar ali disponível e disposto a isso. Eu acredito que é isso, tem que ter essa base, assim, esse pensamento de, não, se eu quero servir, realmente eu quero fazer de coração verdadeiro. Sim, igual você disse, né, que teve apoio dos teus pais. Muitas das vezes os jovens que começam, eles começam sozinhos, né? Sem ninguém na família. Não tem aquele apoio ali, aquela dedicação, aquele, olha, vai, você consegue, vamos fazer junto. Não tem uma pessoa para te apoiar. Então, às vezes, tá ali sozinho, com essa questão de ser ansioso, acaba acontecendo frustrações, perca ali, né, do foco. Então, assim, tem que estar sempre disposto, tem que estar buscando, intercedendo, orando, para que tenha essa força, né? Igual tem pessoas para se inspirar. Igual a Sara falou que vê a gente dançando ali, se inspira. Ter inspiração de quem prega a palavra, quem dança, quem louva, quem faça a obra com amor, dedicação, né? Então tem que ter essa pessoa de inspiração ali para você conseguir. Às vezes a gente vê as pessoas ali, né, como a Sara disse, fazendo ali a obra do Senhor, mas não sabemos o que tem enfrentado, o que tem passado durante o período da vida, né? Então, assim, é uma coisa que a gente para, assim, para analisar, é lindo, assim, né? Isso é extremamente bíblico, né? Amigos, andar com pessoas, andar com família espiritual. Muitas vezes a gente não entende a importância disso. Como a Sara comentou, é muito importante ter amigos na fé que te apoiem. A gente tem que pensar que essa fase, que normalmente talvez essa fase de solteirismo é entre o quê? 12 e 18, né? 20, dependendo de alguns jovens. 25. Então, a gente parece que tá tudo à flor da pele, e nessa fase é tudo mais intenso, né? Eu acho que os adolescentes é tudo aquela emoção e tal. E é por isso que é muito importante ter amigos espirituais, amigos na fé, que te vai colocar, tipo, o pé no chão, muitas vezes. Lembrar quem você é, como você comentou, se às vezes não tem uma família, né? Um apoio de um familiar, vai te colocar nesse lugar. Então é muito importante andar com amigos que têm essa mesma fé que você, andar com amigos espiritual. Eu acho que também está o tempo inteiro. A gente não tem esse hábito do discipulado na nossa igreja, mas estar, pelo menos mensalmente, trimestralmente, conversando com a sua líder, compartilhando o seu coração, o que você está sentindo, né, suas emoções. Isso é muito importante, porque às vezes, se você conversar com pessoas da sua idade, fica todo mundo confuso. Então, às vezes você precisa conversar com pessoas mais velhas que você, mais maduras, como a sua líder, talvez os pais, né, eu sei que muitos jovens têm dificuldade de se abrir com os pais. Então, pessoas maduras na fé é muito importante nesse processo. E também é importante a gente encontrar esse contentamento enquanto solteira, né? Porque a gente não vai começar a namorar pra achar a nossa metade. Não, a gente já tem que estar completa no Senhor. Sim. O Senhor não fez ninguém pra completar ninguém. A gente tem que estar completa com o Senhor pra depois eu ter essa outra pessoa que vai complementar o meu ministério, né? E não vai ajudar, né? Igual, exato. Não vai atrapalhar. Tem que ser uma pessoa que ajude, apoie. Já tem muita coisa que atrapalha. Se escolher um parceiro que atrapalha, aí já atrapalhou tudo. Já. Exato. Isso não deve ser para completar a gente. E antes de eu começar a namorar, eu falava, Senhor, tem que ser uma pessoa que me ajude, porque se for para me atrapalhar, não compensa. Não mande, Senhor, porque eu sou uma pessoa agitada. Então, tipo assim, eu vou pra um monte de lugar com as meninas. Tô na agitação, às vezes aparece um compromisso, tem que sair correndo. Tem que ser uma pessoa que consiga caminhar juntos, né? Uma pessoa que faça acontecer, que faça, não, vamos junto, vamos. Que tope tudo. Tem que ser uma pessoa assim. Então, um parceiro mesmo, né? Mas e pra você encontrar o parceiro ideal, você tem que estar fazendo, né? Porque se você tá ali sem fazer nada, na obra do Senhor, como você vai encontrar alguém que te ajude a fazer nada? Então, isso que é o que da questão. Você tem que estar trabalhando na obra do Senhor, ali, fazendo as coisas.
Igual ela falou também, a gente sempre tá em movimento, igual sempre tem apoio pra gente ir, sempre é um congresso, algum evento, ou até levar, né, as nossas meninas, né? Então tem que ser sempre alguém que ajude. E se você não tá ali fazendo parte, como é que vai ter alguém para te ajudar se você não tá fazendo? Então, eu gosto muito da ideia, uma frase de um louvor que fala que Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Eu penso muito nessa fase, assim, também. Também para quem é solteiro, né? Isso não é sobre solteirismo, mas só enfatizando rapidinho, que as pessoas ao nosso redor veem a nossa carência, veem talvez a nossa falta de alguma coisa procurando no outro. Então, nessa fase, esse é o período para a gente se completar no Senhor. E entender, de fato, que Ele é tudo que a gente precisa. Né? Que nem você comentou, o nosso parceiro ou parceira vai complementar, vai ajudar, vai apoiar, mas a gente tem que estar inteiramente no Senhor, como a Sara falou, servindo e tendo prazer nisso. Não esperando, quando ele fazer, quando ele vir. Eu preciso ter prazer total no que eu faço pro Senhor agora, enquanto solteira, me satisfazer nele, né? Isso é muito importante. E também aproveitar que esse é o período de maior disponibilidade. Tanto jovens quanto solteiros. É o período que a gente tem mais tempo para servir ao Senhor. Porque jovem geralmente tem mais energia, flexibilidade, tem mais tempo, tem mais disposição, tem mais alegria, mais vigor. Eu amo muito texto de provérbio que diz que a glória dos jovens está na sua força, porque jovens sois fortes. Amo esse versículo. E não que a Bíblia ou Paulo nesse texto limita o casado. Não é que o casado ou o pai de família, a mãe de família não pode servir. Mas ele tem uma certa limitação, né? É uma responsabilidade diferente. Exato. Então porque Deus tem outras preocupações também. Quando se casa ali, tem outras demandas. Às vezes tem filhos, né, junto. Envolve uma coisa a mais ali, né? Quando está casado. Quando está solteiro, a gente tem as responsabilidades ali dos compromissos da igreja. Bem às vezes menores, com os amigos, assim, né? Que a gente, às vezes, tem... inventa alguma coisa ali com os amigos. Então, assim, são poucas do que a pessoa casada tem, né? A gente já vê a diferença, eu vejo por mim mesma, né? Quando eu tinha lá os meus 12 anos, eu quero ser adulta logo, quero ter 18 logo. Aí tá, chegamos no 18, começamos a trabalhar, começamos a viver, começamos a ser dependente. Quero voltar a ter meus 12, 13 anos, porque essa vida já não tá Mas difícil, eu acho né? que esse daí é tudo Então é de tudo... jovem. Querer fazer 18 anos logo. É verdade. Não, eu quero fazer 18 anos logo. Gente, mentira, pelo amor de Deus. Não, mas depois você vai, começa a sua vida trabalhar, calmamente. trabalha e você tem que trabalhar. Não, eu vou trabalhar para poder viajar, para poder comprar tudo. Aí você quer viajar, mas você tá trabalhando. Como é que você vai viajar? Você tá ganhando dinheiro ali, mas você não tem como viajar, porque você tem que estar no trabalho. Então, assim, é uma responsabilidade a mais também, quando você se torna ali a maior idade, né? Então, vem coisas... É um processo. É um processo. Vai devagarzinho ali, mas tudo tem no seu tempo certo. Não queira apressar. Exato. Porque se apressa, daí você perde tudo. Você perde a emoção da vida, né? Porque daí vai atropelou tudo, ele tá casado, tá vivendo a vida. Não que seja ruim, né? Óbvio. Mas daí você, nossa, quando era solteiro, poderia ter aproveitado mais, né? Porque a gente... Não sei se vai chamar essa parte mesmo, né? Já vi muitas pessoas já, às vezes, nossa, casei tão cedo, né? Ou poderia ter aproveitado um pouco mais. Aproveitado, no caso, vivendo mais pro Senhor, né? Fazendo mais. Isso sim é o melhor, o mais satisfatório, né? Que eu vejo. Essa juventude e a solteirice, de fato, ela tem uma liberdade única, né? Não pode ser desperdiçada, porque a gente tá ali com os pais. Às vezes se mora sozinha, assim. Eu acho que até mesmo, como vocês que eu tava comentando, assim, da maioridade. Por exemplo, eu que comecei a faculdade, enfim, não tenho tempo. Só que quando precisa, eu consigo passar a madrugada inteira estudando. Porque eu tenho força, né? No outro dia a gente bebe energético, a gente sobrevive bem. Então a gente tem... E eu penso que, assim, talvez um pai de família, uma mãe, uma pessoa casada, já tem essas limitações, né? Sim. Então a gente tem, sim, força pra ir na vigília e no outro dia tá cedo no ensaio. A gente não tem, já. A gente faz isso direto. A gente com certeza, faz, né? exato, com Exato. certeza. Faz, Então esse é faz um a tempo que vigília. Trabalhar segunda cedo ainda, tá tudo bem. Exato. Então essa é uma fase única, de fato, que cabe à juventude, à solteirice, né? E como jovens, quero perguntar para vocês também. Como que vocês acham que dá pra gente aproveitar essa fase oferecendo o melhor da nossa força ao Senhor? Entendendo que esse é o tempo que a gente mais tem vigor e força. Como aproveitar isso da melhor maneira? Como que vocês acham? Servindo cada vez mais, né? Cada vez Se mais. envolvendo. Não dá, se envolvendo cada vez mais diante da obra. Porque como você vai aproveitar sendo que você não se envolve?
Como que você vai aproveitar esse momento sendo que você não faz, né? Você tem que fazer, você tem que se dedicar. Então você tem que procurar se envolver, não ficar parado. Tem que estar disposto. Com certeza, tem que estar ativo ali, né? Sim. Porque se você começa uma coisa, daí vai lá e para, fala, não quero mais. Isso daí já abala e não vai, né? Você pode ver que de qualquer coisa que colocar na mão, a pessoa não vai fazer. Não vai fazer. Mas mesmo comece, talvez não uma coisa exata que você se sinta tão... eu canto, mas eu não me sentia... Eu não achava que eu era capaz de cantar, assim. Mas começa aos poucos, né? A pessoa ir, tipo, se desenvolvendo aos poucos, talvez participando mais ali em grupos menores, ele conversando e se desenvolvendo aos poucos. Aí depois você vai evoluindo, você vai vendo que isso vai crescendo. E o desejo vai crescendo mais, o fogo, a chama vai ardendo mais por aquilo. Estudar também, né? Isso. Se você quer, não sabia que poderia alcançar. Mas será que parou ali para ter o tempo, né? Buscar ali, saber mais sobre o assunto, se aperfeiçoar, né? Isso, se aperfeiçoar. E eu acho que o inimigo tem sido muito estrategista nessa questão em dizer que os jovens podem fazer tudo o que você quiser. Então, você pode estudar, Letícia, você pode ser uma médica, você pode ser o que você quiser, mas pra obra você não tá preparado. Aí os jovens pensam assim, não, eu acho que eu sou novo demais. Sim. Não, eu acho que eu não tenho, não sabe, não. Eu sou novo, eu não sei falar, eu lembro de Jeremias falando, Deus dá uma grande responsabilidade pra ele. E a primeira coisa que ele fala, Jesus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E Jesus fala, não disse isso. Se a gente olhar para os apóstolos, por exemplo, de Jesus, todos eram novos. Sim. Então o Senhor se importa, o Senhor quer a nossa juventude. Isso não tira a nossa responsabilidade de nos preparar, de, como a Letícia comentou, estarmos em oração, estarmos estudando a palavra de Deus, isso não tira. Mas o Senhor quer usar a gente nas nossas limitações, de alguma forma. Sim, a nossa juventude é do Senhor. O inimigo ataca muito a mente dos jovens. Querendo convencer. Querendo convencer ali, não, você não consegue, você não é capaz, você não vai demais, conseguir, deixa pra mais tarde. Você não deixa pra mais tarde, você tem muito pra viver ainda, não precisa disso. Então, assim, o inimigo ataca muito na mente de jovens. Porque os jovens, hoje em dia, muitos têm a mente mais fechada. Então, assim, questão de conversar ali, igual você disse, né, com os líderes, são mais, tão preparados ali para o assunto, se abrir, olha, não consigo, mas me ajude, me auxilie aqui como fazer, né? Então, tipo assim, tem que estar ali à disposição para buscar ali, perguntar, tirar as dúvidas, porque o inimigo vem para querer desanimar, para querer colocar dúvidas, medo no coração, né? E nessa parte, às vezes, a pessoa também não quer falar com o líder, né? Às vezes fica meio assim, mas o que vai pensar de mim, coisa assim. Mas, digamos, a gente ali tá na igreja juntas e eu vou conversar com você, que é minha amiga. Falar, não tô muito legal nisso, ou tipo, na dança, digamos assim, um exemplo, né? Acho que não é pra mim. E você, como componente, você também pode ter uma visão assim, mas, nossa, ela não tá bem. E se eu for começar a conversar com a líder, talvez, tipo, ajudar nisso, né? Sim. Se ela não consegue se abrir com a líder, mas se abriu com você, a gente é amigas, né? Seja a boca de Deus, né? Isso, seja a boca de Deus e ajude nisso, né? Porque realmente, às vezes, tem pessoas que é muito tão fechada, assim, ou tão, né? Não consegue falar com o próprio líder, mesmo sendo assim tão chegado. Sim. Mas converse com alguém que você tenha mais intimidade. E se você for essa pessoa que ela se abriu, seja a boca de Deus ou fale com a sua líder, ou tente ajudar você mesma, a pessoa, encorajando, né, ela a fazer mais, porque isso já é pensamento de liderança. A gente sempre tem que encorajar os nossos jovens, ou as nossas crianças, para o reino do Senhor. Então, já é um grande passo ali, se você desabafar com um amigo ali, do ciclo, né, ali daquela... Ou às vezes é um músico, né, que fala, com o próprio músico ali, queria tanto aprender a tocar, então o músico vai e ajuda, né? Ou dá um conselho, algum auxílio. Buscar sempre ter essa intimidade, né, pra falar. Porque, assim, questão de procurar alguém que seja mais íntimo de você, mais chegado. Porque a gente às vezes tem uma pessoa ali, às vezes a Sara conversa mais com a Gabi, né? Que são da mesma igreja, né? Manu, né? Manu ali conversa mais com a Sara. Porque tem uma
uma mais chegada do que a outra. Às vezes tem as duas ali é mais chegada, mas aí mais duas ali não conversa com elas, mas conversa com outra. Então, assim, se abrir, né? Ter essa questão de se aberto. Se não consegue com o líder, procura uma amiga, procura uma irmã. Pode ser até do círculo de oração, porque as irmãs do círculo de oração também param para ouvir. Então, assim, Senhor. e para, conversa, pede auxílio, pede conselho para se animar mais. Com certeza. Esses dias eu estava conversando com uma amiga sobre isso, porque eu sempre gostei de sair, de conversar, de jogar conversa fiada, né? O famoso jogar conversa fiada. E aí eu falei pra essa amiga que eu tinha uma meta esse ano, que é conversar mais com pessoas mais velhas. Porque assim, eu tenho meus amigos, só que a maioria são da mesma idade que eu, e a gente compartilha, às vezes se tem uma experiência que a gente tá perdido, os três ficam perdidos no grupo, entendeu? Porque a gente tem a mesma idade. Aí eu falei, Deus, eu tenho essa meta, coloquei isso como meta na minha vida. E aí tenho sido intencional em sentar com pessoas mais velhas e falar, irmã, como é que você faz isso? Na sua fase, aí tem uma mulher lá na empresa onde eu trabalho, que ela é esposa de um pastor missionário, ela tem 5 filhos. E ela, assim, é um exemplo no serviço. E aí eu fui conversar com ela, eu falei, ô irmã, que nem tô próxima, assim. Eu falei, oi irmã, tudo bem? Queria conversar com você, como foi sua experiência sobre isso? E eu tenho aprendido muito com isso. Então eu gostaria até de deixar como uma recomendação, você de fato estar com amigos da mesma idade que você, mas também conversar com pessoas mais velhas, onde tem experiência, tem maturidade, tem uma bagagem enorme. Eu acho que nós, jovens, gente, vamos admitir, jovens, a gente tem dificuldade de ouvir. A gente tem dificuldade de ouvir, a gente quer falar, a gente acha que a gente tem razão sempre. Isso não é verdade. Na maioria das vezes a gente não tem razão. Então é muito importante a gente estar em roda de conversa. E ser intencional e falar, irmã, eu quero saber o que você tem para me aconselhar, líder, quero saber a sua opinião. E às vezes uma pequena coisa que ela fala já muda total a nossa perspectiva, né? É muito importante, jovens. Nossa sugestão no dia que você esteja mais com pessoas de Deus, pessoas mais velhas, em amigos, né? E muitas vezes, quando você não tem com quem falar, você encontra essas pessoas para desabafar, né? Com certeza. Penso também, de como juventude, que, por exemplo, eu acho que é muito comum, nós como jovens, que temos muitas forças, investir em outras coisas. O que não é um problema, porque Deus nos manda estudar, temos sim que trabalhar, e a gente tem que ser excelente nisso tudo. O nosso trabalho tem que glorificar o nome do Senhor. Mas muitas vezes a gente usa a nossa força mais para as coisas que não são do Senhor do que para as coisas que são do Senhor. Né? Não sei se vocês acham isso, assim. Uma vez Deus me tocou sobre isso, porque, falando de virar madrugada estudando, porque eu tive uma fase da minha vida que eu assistia muita série. E eu virava madrugada estudando assistindo série com muita facilidade. Tipo, 5, 6 da manhã eu estava assistindo série. Aí, esses dias, tinha que fazer um estudo da minha faculdade e ser pontual, honrar os seus estudos, glorifica o Senhor. E eu falei, ai, Deus, não consegui, tô muito cansada. E aí eu lembrei disso. Eu falei, não, cara, eu preciso. Se eu gastava meu tempo pra assistir série, vou gastar meu tempo pra também honrar o Senhor, né? Então, como que vocês acham que a gente pode gastar nossas forças no reino, especificamente no reino, embora a gente precise fazer todas as coisas normais, né, de jovens, como trabalhar, estudar, fazer todas as coisas, tem uma prioridade que deve ser o reino, né? Como que vocês veem isso, de gastar a nossa força especificamente no reino? Gente, tem uma palavra-chave pra isso. Congresso. Todo mês tem um congresso. Então, a gente tá sempre envolvido com alguma coisa. Ó, semana passada foi o Congresso do Unidos. E a gente já tá ralando desde o começo do ano. Mês que vem é o do Pandeiro. Então, sábado terminou a nossa conferência. Domingo tivemos culto, segunda tivemos ensaio. Porque eu descansei um pouquinho, né? Mas a gente tá seguindo. Então, não que eu seja um exemplo, né, irmãos? Mas eu acho que é isso. Gastar, tipo, na obra do Senhor. Porque não para, assim. Se você está envolvido em vários departamentos, então, daí julho tem um evento, aí agosto, né, deve ter alguma conferência, coisa assim, que a gente já vai estar apoiando. Então, o meu passatempo, no caso, é mais esse. Tipo, ensaio, mesmo, né? estar ali junto, participando, cumprir as agendas nossas, né, tanto do Jovem de Visão, quanto da nossa igreja local ou regional, mas se envolver, porque você conhece pessoas, às vezes de outras igrejas ali. Isso é bom também. Então você começa a conversar mais, a ser mais ativo, não ser tão tímido ou retraído, né? Acho que isso ajuda bastante. Mas se você começar a desenvolver ali na sua própria igreja, além de você estar servindo ao Senhor, além de você fazer parte de mais um grupo, um campo ali, você vai estar adquirindo mais maturidade, ter mente mais aberta, eu digo assim. Porque eu acho que cada departamento tem uma visão. Né? A gente está em vários, assim, a gente vê que o departamento de louvor é uma visão, da coreografia já é um outro,
E daí isso vai juntando muita coisa. Então você sempre vai estar ativo na obra do Senhor. Bom, comigo sempre foi assim, né? Sempre tive alguma coisa pra fazer. Nunca estive parada. Eu estava parada, que tinha alguma coisa errada, né? Questão de Nem comigo. grupo, né? Às É. vezes em vários grupos você também não fica parado. É. Nem tem Que é como, uma- né? Não dá tem tempo. como, não dá tempo de tempo. você parar e. Ah, não quero mais. Não dá nem Você tipo não aquele, ai, queria chorar um pouco, mas não dá. Tem Uhum. congresso amanhã. A gente chorando e a gente fazendo. Senhor, mas eu tô fazendo. Uhum. Chorando, mas tô fazendo. E assim, igual ali, questão de banda, né? Banda toca em todos os eventos. Então, assim, não tem aquela pausa. E às vezes Né? os cultos pedem apoio, né? Sim. Nunca pode apoiar no nosso culto? Com certeza, a gente tá lá. Então, assim, eu não paro, né? É Não para. ensaio em cima de É. ensaio, é culto em cima de culto, congresso em cima de congresso. E assim vai. Tem Tem que que servir. servir. Começo do ano, começo de novo. Maravilhoso. E a É. gente tá junto. A nossa sugestão, eu também tô envolvida ali com a obra, e a nossa sugestão é você estar o mais envolvida possível, né? É, Esteja em todos os grupos, que você faça com excelência, claro, mas esteja, gaste seus dias, suas horas, suas madrugadas para o Senhor, e você com certeza vai ver a recompensa disso. Eu creio que quanto mais a gente anda com o Senhor, mais apaixonado pelo Senhor a gente fica, mas também quanto mais a gente trabalha para o Senhor, mais a gente percebe quanto serviço tem que fazer. Né? Sim. A gente começa a ver, tipo, meu Deus, tem uma deficiência nessa parte, precisa de mais jovens aqui, mais jovens lá. Então, quanto mais a gente se compromete com a obra, mais a gente entende de fato o valor do nosso serviço, né? Sim. Muitas das coisas são entendidas e aprendidas na prática. Então, é muito importante que você esteja num grupo ou em mais, né? Como exemplo das meninas. Só que a gente fala sobre ter mais, tipo, entrar em mais grupos, assim, entre em mais grupos para você não ficar parado. Só que temos que lembrar. Não adianta a gente entrar em todos os grupos e não fazer com amor, não fazer com excelência, né? Ter ali o tempo, porque você tem que estar disposto ali para ter os ensaios, né? Tem que estar ali se dedicando em todos os grupos. Mesmo a mesma dedicação que você tem com a coreografia, você tem que ter com a banda. Com certeza. A mesma responsabilidade e a mesma dedicação que você tem com a banda e a coreografia, você tem que ter com o pandeiro. Não dá pra deixar um de lado. Se estiver fazendo um de lado ali, De qualquer jeito, né? de qualquer Daí jeito, já... Deus já não tá ali no Exato. meio, Deus já não opera, Deus já não trabalha. Porque tem que fazer com amor, dedicação, tem que fazer com zelo, com carinho. Você mesmo já se sente incomodado quando você tá fazendo alguma coisa e você vê que você tá já desleixando. Sim, Porque, ai, Jesus, não foi assim que eu aprendi. Porque o senhor tem que ser tudo com excelência, né? Então, quando eu vejo que eu tô já eu tô deixando a desenhar algum departamento, já tá uma norte na minha cabeça que eu tenho que melhorar. tem que Aquela melhorar. parte, né? Porque o senhor tem que ser tudo com excelência. Então, em todos os departamentos, né? Se esforçar para ir no ensaio, aprender o hino, que é tipo coisas assim básicas. Às vezes você só fica escutando ali, mas é o necessário. É isso que se torna ser excelente para o Senhor. Sim, Né? com O certeza. básico ali, o simples, você fazer é com excelência para o Senhor. E lembrar que o Senhor usa jovens comprometidos, né? 1 Timóteo fala sobre isso. Paulo, né, vai dar uma ordem, Timóteo vai começar a pastorear uma igreja, uma grande responsabilidade. E aí ele tá com medo porque ele é novo demais e tal. E Paulo fala, olha, ninguém despreze por ser jovem. Antes, seja um exemplo na palavra e no ensino. Então, isso que Deus nos orienta, assim, a gente se comprometer, mas com zelo. Lembrar que a gente tem que fazer com temor, porque estamos fazendo ao Todo-Poderoso. O fato da gente ser jovem, ou, enfim, isso não tira a nossa responsabilidade de temor, de servos. Então, a gente precisa se aprofundar, de fato, na palavra, na presença do Senhor. Uma das coisas, não sei, Letícia, na verdade, a Sara também cresceu na igreja, que a gente é muito incentivada, pelo menos na minha adolescência, meu pai sempre falava sobre gastar tempo orando. Então, você é Sim. jovem, ok, você tem muitas coisas, mas você precisa estar nesse lugar, né, de oração, você precisa conhecer o Senhor, para que todo o resto flua. Porque se eu estou em muitos grupos e viro só um trabalhador e não conheço o Senhor, eu corro o risco de ser um religioso. Então, não é isso que o Senhor orienta, né? Antes de servir, de fato, eu preciso conhecer, gastar tempo com o Senhor que eu vou servir, né? Com certeza. Sara, você foi muito incentivado nessa parte, né? Isso virou uma pressão pra você? Tipo, tenho que servir porque eu sou filha do pastor? Ou alguma coisa assim? Na verdade, acho que no início, por a gente já estar vivendo essa vida ali com eles, pastoreando, a gente já tem um aprendizado, né? Mesmo não, tipo, se eu não fosse nada, líder de nada,
a gente já vê a experiência deles. Então a gente já tem uma noção. Acho que por isso que eles já pegam a gente como referência para isso. Mas como meu lá no começo, assim, né, já me colocaram para cuidar de grupo e tal, coisa assim, eu fiquei, né, com receio, por ser muito tímida, por ser mais quieta, mais na minha, reservada, não me comunicar muito com pessoas, mas isso me ajudou muito, né? Então eu acredito que depois de um tempo se desenvolveu esse desejo. Não foi uma coisa assim, eu tô fazendo porque eles falaram para mim fazer. Mas não é assim, na obra do Senhor, se você não for fazer, Deus prepara outro. Então eu poderia muito bem, não quero fazer, se Deus preparasse alguém com mais dedicação, mais disponibilidade do que eu, né? E meu líder sempre fala, a obra de Deus não para. Se você não quer fazer, tem outro que vai. Né? Então, assim, tem que estar à disposição ali. Né? Igual você comentou ali do medo, né? Porque você tinha medo, eu sou mais tímida. Assim que eu recebi a liderança da coreografia regional, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Então, e foi no mesmo mês que eu fiz 18 anos, eu passaram a liderança na minha mão. E veio o medo. Sim. Vem, com certeza, vai vir o medo. Nossa, será que eu vou conseguir? Será que... Porque é uma coreografia regional, gente. Como que eu vou fazer? Meu Deus. E o medo se vem. a nossa igreja já é difícil, imagina, Sim, né? De um campo. Um campo. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Não vou conseguir, não vai dar certo. Vou parar no meio do caminho, as meninas não vão ir pra frente. E é assim. Então, assim, Job, o medo vai vir a todo momento, a todo instante. Né? Mas não tenha medo. Não tenha medo. Não, Não tenha medo, mas seja firme. exato. Eu ia comentar sobre isso. Essa semana mesmo eu tava vendo um podcast daquela menina que canta. Ai, não vou lembrar, é uma cantora bem famosa, mas não vou lembrando dela. Ela tava falando assim, o quanto ela se sente medrosa sem o Senhor. Ela tá falando, eu não sou uma pessoa boa sem Deus. Eu sou uma pessoa medrosa, eu sou uma pessoa chata. Ela fala, eu sou uma pessoa azeda sem Deus. E quando eu estou com Deus, eu sou corajosa, eu sou destemida, eu tenho força, tenho segurança pra conseguir, né? Então essa é a importância da gente estar neste lugar secreto, que é no Senhor, que nem a Sara falou. Quando, a Letícia, né, melhor dizendo, recebi um convite de uma liderança, vem o medo. Com quem que eu vou alimentar? Vou no Senhor e fala, Jesus, qual que é a sua... o que o Senhor espera de mim? E aí, se for do Senhor, nesse lugar eu sou encorajada, né? Porque é normal, gente, somos jovens, e é normal a gente ter medo, ansiedade, todas essas questões. Mas no Senhor, no nosso lugar secreto, que a gente é encorajado e precisa estar, né? E às vezes vem até o medo de você liderar pessoas mais velhas, né? Muita gente fica nesse pensamento, nossa, mas não vão me respeitar, porque eu sou mais nova e, né? Igual Timóteo. Sim. Só que pra Deus, né, não tem acepção de pessoas. Nem quando eu recebi, tanto tinha gente mais velha. Exato. Eu falei, meu Deus, tem gente mais velha que eu, e como que vai ser, né? Como que as meninas vão olhar? Porque, tipo assim, eu tava ali participando só. Aí, do nada, eu recebo a liderança sobre minha responsabilidade. Como que será que vai ser a reação das meninas? Será que elas vão me respeitar? Sim. Eu passei uma fase que foi ali no Santo Inês, né, quando a gente tava lá. Que as meninas estavam lá e elas queriam um grupo de coreografia. E daí não tinha ninguém pra fazer. E daí quando eu cheguei, pra liderar e pra, né, ajudar elas na coreografia mesmo. Quando eu cheguei, a gente começou em 3. E eu tive que ser a líder e a regente de momento ali, né? Pra Deus preparar alguém mais velho. Mas elas eram todas mais velhas do que eu. Porque uma já era mãe, a outra também já era mais velha, já tinha uns 19, eu tinha 14, 15 anos. Então eu já comecei ali a liderar elas nessa fase. E sempre vem esse receio, mas elas tinham tanto desejo, tanta, assim, por poder participar, sabe, de grupo, que a gente até fez um congresso lá com elas, foi benção, graças a Deus. Mas sempre vem esse medo de, às vezes, né, você ter que liderar pessoas mais velhas, mas é Deus permitindo, né? Porque se você tá disposto a fazer e Deus te colocou ali, então você tem que fazer. As pessoas mais velhas, às vezes, não quis fazer, né? Mas você tá ali, Deus chamou você pra fazer, então não faça. Amém. Gente, gostaríamos de agradecer muitas pessoas comentando nas nossas lives. E temos uma pergunta da Stephanie Souza, prima da Sara, né? Deus. Ela perguntou, quero falar pra vocês que são as nossas convidadas. É possível viver a solteirice sem se sentir incompleto na cultura do namoro cristão? Sara, você que está solteira, você acha que é possível isso?
Viver a solteirice. Pergunta de novo, porque eu sou devagar. Deixa eu processar Eu aqui tenho que pra saber raciocinar a pergunta. pensar o que eu vou responder. Acha que é possível viver a solteirice sem se sentir incompleto? Solteirice sem se sentir incompleto? É possível, né? Eu acredito que sim, né? Sim. Estamos aí firme, forte, 3 anos e graças a Deus completa pelo Senhor. Estou muito feliz com 3 isso. anos, ela veio assim. Não, 2 igual, anos, 5 dias. mas igual a Gabi falou, que ela achava que eu era uma solteira muito madura. Porque mesmo que eu já tive experiência, eu vi assim, eu comecei a já era, né, mais envolvida, só que não foi uma coisa que eu fiquei assim tão ansiada, tão desejada, assim, nossa, quero casar logo, quero, sabe, ter essa parte, assim. Mas porque eu me desenvolvi mais ali na obra do Senhor e foram vindo mais coisas, então acabou nem tendo tempo e nem minha cabeça. Não pensava nisso. Nossa, nem pensava nisso. Eu, tipo assim, eu planejo tudo, tá tudo calculado, tudo planejado, mas assim, quando for o tempo certo, vai acontecer. Sabe o que eu acho, Sara? Te conhecendo também um pouco, a gente cresceu juntas, que o fato da gente estar o tempo inteiro servindo e com o Senhor, a gente não dá tanto espaço pra carência. Então faz a gente ser mais maduro, né? Tipo, não é aquele desespero, ok, que nem você falou, temos plano, mas não é aquele desespero incontrolável e irresponsável, né? Isso. Então você tem uma carência, mas no Senhor você consegue ter de fato essa maturidade, até no seu espírito, pra entender o tempo certo, né? Não, eu quero namorar e tem que procurar alguém, né? Sabe o que é o meu segredo? Toda vez assim, na verdade não me tanto pensamento, mas assim, nossa, né? Às vezes a gente conversa de namoro, coisa assim, quero namorar. Só que assim, pra eu namorar, eu já penso na minha vida de casada. Será que eu tô preparada pra ter a vida que eu quero, que eu planejei, que eu sonhei? O meu trabalho já tá no naipe que eu quero, pra mim ser daquele jeito que eu quero viver a minha vida. Será que eu vou conseguir fazer isso quando eu estiver casada? Se eu for me relacionar agora? Não, galera. Aí eu fico calma e espero no Senhor, que não Se sempre prepara serve melhor, né? Isso, mas é sempre isso. Eu sempre penso na minha parte quando eu vou ser, como eu vou ser casada. Então, porque eu prezo muito por isso, né? A gente sempre tem que prezar pelo casamento abençoado, ter uma família abençoada, né? Que Madura, né? madura, isso. A gente sempre quer ser bem sucedido. Todo jovem quer isso, né? Então eu penso nisso. Se eu tô preparado para ter uma vida já bem sucedida, se eu tô caminhando para isso, eu vejo na minha realidade que eu não tô ainda caminhando para estar bem sucedido, uma vida de casada, que eu não vou assim, nossa Senhor, E questão de namorar, igual você disse, às vezes o jovem, quero desejo. Mas será que você. A pessoa, eu só quero namorar porque todo mundo tá namorando. Não, esses isso não jogos. façam, não façam isso. Não mesmo, né? Porque assim, você tem que pensar, você vai começar a namorar, namoro cristão é diferente. Você começou a namorar, você tem que planejar o casamento. Sim. É uma coisa de sequência, né? Então, assim, namoro cristão, você vai começar a namorar, mas pensando no casamento. Vou namorar aqui, não vou querer mais do que um tempo. Daqui a um tempo. Só vou namorar agora, por 6 meses e pronto, aí vou parar. Não, namoro cristão tem que ter o propósito ali do casamento, tem que ter o propósito de formar família. Então, segue uma sequência de processo. Eu acho que você se realizar, idealizar o seu futuro é o ideal. Porque se você idealiza o que você quer, você luta para chegar nisso, né? Então, eu vejo que eu não estou numa fase que vai ser agora que eu vou... Se eu começar agora, eu vou ter a vida que eu quero ter. Então, eu aguardo, espero no Senhor, porque... Né, não precisa ter pressa, galera. A gente é jovem, a gente já tem todo tempo do mundo, até né? Jesus voltar pra gente casar. Então, não precisa ter essa pressa. Né? A Kathleen perguntou também. Agora eu quero que a Letícia responda pra gente. E qual o conselho, meninas, para uma moça ou um rapaz ter sede como vocês? Sede de Deus, né? Qual o conselho? Para que os jovens tenham mais sede de Deus. Como você teve mais sede de Deus, então melhor dizendo? Nossa. Buscando mais o Senhor, né? Porque sempre foi de se envolver. Então, tipo, quando você mais se envolve com a obra do Senhor, mais sede você vai ter. Né? De fazer ali os... Sim. Eu acho que eles se perguntam como que é isso, tipo, na prática, nossa. Igual a Gabriela
deu palavra numa célula, mas eu fico imaginando o que ela falou, como que eu ia praticar na minha vida, tipo, no meu dia a dia, no diário ali. Mas é isso, né? Tipo, se você não tá envolvida ali, igual, você sabe que você tem a rotina do dia, da semana. Se você não faz nada nesse dia pro Senhor, como que você vai ter mais sede ali? Então, tipo, às vezes eu tô ouvindo louvor, hoje mesmo eu tava ouvindo louvor, e já tava pensando, Senhor, como que eu vou cantar amanhã? Tá profetizando que eu ia cantar, né? Estamos ali devagar nessa parte. Mas eu já tava ali matutando, pensando o que eu podia fazer ali pro Senhor hoje, né? Hoje. Então é isso que dá sabe, eu já tô me dedicando no que eu vou fazer no meu culto de amanhã. Eu acho que é muito isso. Às vezes a pessoa não tá tão envolvida igual a gente, mas ela pode se desenvolver em outras áreas, às vezes na palavra, né? Às vezes você vai no culto, ou você pode se dedicar e dar uma palavra no culto. Talvez cantar um hino da harpa, fazer alguma coisa, mas faça para o Senhor. Mesmo que seja uma coisa pequena, coisa simples, isso você vai querendo mais. Jovens que são muito tímidos, conselho, sempre comece ali na recepção, passando a salva, que isso ajuda muito. Ajuda muito a ter, tipo, a levar um processo, né? As primeiras partes de recepção e salva, né? Que aí segue ali logo após abertura de culto, aí segue depois louvar, pregar. Então, com isso, você fazendo, vai tirando mais sede de fazer a obra do Senhor Jesus. É verdade. Continuando nas perguntas, a Stephanie, prima da Sara, também perguntou. Mas, Sara, quanto tempo você acha que vai esperar por um varão? É no tempo dela, Olha, né? no meu tempo, galera, no meu tempo. Mas O engraçado é que quando você tá solteira, as pessoas chegam e perguntam, né? Aí fica te empurrando, né? Quando você vai arrumar uma pessoa? Quando você vai arrumar um varão? Quando você vai começar a namorar? Quando você vai casar? E quando você começa a namorar, aí pergunta, quando vai ser o casamento? É assim. O pessoal fica assim, porque acha que a pessoa tá desesperada, né? depois que casa, e quando é que vem o filho? Sim, com Por que eu não pergunto? Quando que vocês vão viajar pra tal país? Quando que vão pra tal lugar? Quando que vão servir em tal lugar? Gente, pelo amor de Deus. A Sara já fica nervosa. Mas qual que é a pergunta? Não era isso, eu só falando quando que você tem um varão. É só pra brincar mesmo. No tempo De Deus. de Deus não, né? Quando eu quiser. Quando eu quiser, quando eu sentir, Ela vai ter isso quando ela quiser. Então, eu acho importante, para concluir nossa conversa de tempo certo, a gente, como jovens, se perguntar o que mais tem consumido o nosso tempo. Quanto tempo a gente tem gastado na igreja, quanto tempo temos investido na obra, ou se talvez a gente tem esse vigor, essa força toda e gasta em outra coisa. Aí chega no final do meu dia e eu ofereço meus 5 minutos para o Senhor. Isso não honra o Senhor. Então vamos aproveitar como jovens a nossa força para dar o melhor e a nossa prioridade. Quando Mateus 6 fala sobre isso, de buscar primeiro o reino de Deus, é viver isso. Eu preciso ser sincero, como a Sara falou, não só em um momento de culto ou em um momento de servir com meus irmãos, mas viver isso, viver a minha juventude para engrandecer o nome do Senhor, né? Meninas, então, estamos indo para o final. Quero agradecer a presença de vocês. Eu vou que passava rápido. Eu posso respirar, né? Quero também agradecer aos nossos patrocinadores, todos que têm nos ajudado aqui, né, irmã? Pode passar todos eles, por favor. Das decorações. A Mara, Afrodite, a nossa líder. Os cabelos bonitos. Redução da queda. Olha, cabelo caindo demais, cabelo gente. cacheado. A Neia, mãe da melhor Sara. bolo, galera. Sigam lá no Instagram e peçam. Decorar que é uma delícia. Tem mais, irmão? Meu pai, galera. Sigam lá A família também. inteira. A família inteira. Primeiro, a minha tia faz decoração, tá? Aí a minha mãe faz bolo e meu pai arruma as casas. Tá vendo? A A família é família empreendedora. Tem mais Que algum, irmão? chique, né, gente? O irmão é Das de França. Você compra a tinta lá e chama meu pai pra pintar. Isso aí. Amém. Tinta pra carro também. Fala aí, mano. Ó, carro, Nossa, Casa, pra tudo. Tem até sistema de cores, eu tô lendo ali. As melhores marcas, tá? Do Brasil. Ali na rua Capivari. Isso aí é Araucária. 2 endereços. Ó, 2 endereços.
Olha só. Que chique. Nossa, Capão sabe raso, meus irmãos, graças Amém. a Deus. Mais Nossa. algum irmão? Amém. Esse merchan aí tá Mais algum? só dando misericórdia. Tem mais algum? Nossa, faltou falar o endereço do telefone. Não, Não, palavra. mas vai ter. A gente pode deixar aqui embaixo. Também o Instagram, @ dos nossos patrocinadores, né? Sigam todos lá. Amém. Meninas, para finalizar, então, o que vocês gostariam de deixar de aprendizado mesmo e do que o Senhor tem falado no coração de vocês sobre esse tema? Sara, pode começar daí, depois a irmã finaliza. Ai, gente. Tava sentado, sabe? Eu ia falar, tenham paciência, galera, mas a gente sabe que ter paciência não é fácil, né? Mas assim, tenham a certeza que o Senhor ele vai abençoar aquilo que você quer para sua vida. Então, primeiramente, você tem que saber o que você quer para sua vida. Se você tá ali numa idade que você sabe que você não vai casar, mas quer namorar logo, você sabe que não, né, que vai ficar um tempo ali namorando e não vai casar tão cedo. Então, tente mudar o seu foco para as coisas do Senhor. E, nossa, e floresça nisso, porque tem tantas coisas para fazer, a obra precisa tanto de nós, né, que estamos aqui. Então, tente focar nisso, né, fazer as coisas para o Senhor, porque as demais coisas ele vai abençoar e vai fluir ali. Mas sempre se você tiver com essa necessidade, assim, nossa, mas tô solteira já há tanto tempo, aproveite esse tempo para viver para o Senhor. Buscar mais. Porque depois que você casa ali, você já teve uma experiência. Então, se você já teve uma experiência quando solteira, você, quando for casada, você já vai ter mais facilidade de lidar. Não vai ser uma coisa que, nossa, um bicho de 7 cabeças, né? Porque já viveu tanto ali, já passou tanto por isso. Hoje, tipo, agora mesmo, às vezes eu vejo coisas que às vezes acontecem ali na igreja e tudo. Eu falei, meu Deus, já passei tanto por isso. Às vezes é uma pessoa mais velha, né, passando por aquela situação. E a gente fica, ai, irmã, faz isso, segue isso. Porque a gente já aprendeu, né? Tipo, já passou por isso, então a gente sabe. Então, tente ter mais experiências com o Senhor e servir com excelência. Com excelência mesmo. Não, igual a gente falou, a gente está em vários departamentos, mas se a gente tiver em vários departamentos e não fazer nada com excelência, então, melhor que não faça nada, né? Tente buscar a sua intimidade com o Senhor para melhorar isso. E Ele vai te ajudar a fluir, a melhorar isso. Então, é isso. Amém. Irmã, suas considerações finais? Tudo tem o tempo certo. A hora certa para que aconteça. Então tenham paciência, se dediquem na obra do Senhor, façam com amor, carinho, dedicação. Porque na hora certa vai acontecer. Né? Vai chegar a sua hora. Tenha paciência. Não fica apavorado, jovem. Jovem, moça, rapaz, não se apavore. E Descansa na o hora coração, descansa o coração. certa, o Senhor vai mandar. Amém. Amém. Eu quero lembrar também que o mundo diz pra gente gastar a nossa juventude com o que é passageiro, com as nossas coisas, os nossos sonhos, mas a gente tem que investir no que é eterno. Então, eu creio que é um prazer, é uma alegria de servir ao Senhor nessa fase. É a fase que a gente mais tem. Eu acho que a gente conseguir ouvir o Senhor, né? A gente que cresceu na igreja, crescer ouvindo o Senhor desde cedo é um grande presente. Então, se você tiver essa oportunidade, mergulhe com o Senhor, passe tempo com o Senhor, invista no seu relacionamento com o Senhor. É algo que a gente vai guardar eternamente. Isso não é sobre coisas terrenas, mas eternas. E que em todas as fases, desde solteiro, casado, com filhos, o Senhor nos encontre fiéis a isso, honrando Ele, independente de onde a gente estiver, né? Então, meninas, muito obrigada por esse tempo. Quero agradecer a nossa plateia que também está aqui. Queridos, Deus Agora fala. abençoe. Temos aqui toda sexta-feira o nosso podcast. Semana que vem com outro tema também dos meninos. Então, Vai quero ser convidar. solteirismo dos meninos. Vai ter versão masculina, né? Solteirismo. Como é que vai ser, galera? A gente quer convidar você a fazer parte desse momento, também acompanhar. Amém? Talvez acompanhar as nossas redes sociais, se quiser. Jovens de Visão, Vídeo Cercado, podcast. Então, continue acompanhando as nossas redes. Que Deus abençoe cada um. Amém. Amém.